Quem trabalha aí na área da saúde, na indústria, ou até mesmo ao ar livre, né? Já parou para pensar naqueles riscos que a gente não vê? A gente está falando de radiação. Uhum. Está nos exames médicos, em processos da indústria, nas antenas de comunicação e, claro, na luz do sol. Mas como é que isso afeta a saúde de quem trabalha? Ok, vamos dar uma olhada mais a fundo nisso. Hoje, o nosso foco é entender melhor esses perigos, os riscos ocupacionais que vêm da exposição às radiações, tanto as ionizantes quanto as não ionizantes. Exato. A missão aqui é clara, né? Tentar desvendar a importância de prevenir as doenças ocupacionais que vêm daí, saber quais são as obrigações da lei, as ferramentas para ter uma cultura de segurança que funcione e como as normas regulamentadoras, as famosas NRs, entram nessa história toda. Vamos tentar trazer exemplos práticos, boas práticas. Perfeito. E para essa conversa, a gente juntou informação de artigos técnicos, tem um bem legal da ProRad sobre a avaliação de exposição. Demos uma olhada nas normas-chave, tipo NR15, NR32. Essenciais. Leis federais, diretrizes da CNN, que é a Comissão Nacional de Energia Nuclear, e até recomendações internacionais e pesquisas, como uma do Conter sobre jornada de trabalho. Material bem completo. Para a gente começar, vamos direto ao ponto. O que diferencia essas radiações, afinal? A gente ouve falar de raio-x, micro-ondas, sol. Parece tudo meio diferente. Qual é a divisão principal para pensar em segurança no trabalho? Então, a diferença crucial, assim, é a energia que elas carregam, sabe? Pensa na radiação como uma energia viajando pelo espaço. A radiação ionizante, ela tem energia suficiente para, arrancar elétrons dos átomos que encontra. Ela cria íons. Ah, por isso ionizante. Isso. E essa capacidade de criar íons é que pode danificar as células, o DNA. Já a radiação não ionizante não tem essa força toda. Ela interage com a matéria de outras formas, né? Geralmente aquecendo, excitando moléculas, mas sem essa capacidade de ionizar. Entendi. Nas ionizantes, a gente tem os mais conhecidos. Raio-x, a radiação gama, que são ondas eletromagnéticas de alta energia, e também as partículas alfa e beta. E onde a gente encontra isso no trabalho? Olha, em muitos lugares. Na medicina, é a base para diagnóstico raio-x, tomografia, mamografia e também para tratamento, como na radioterapia, medicina nuclear e procedimentos tipo cateterismo, hemodinâmica. Na indústria, usa-se para controlar processos, inspecionar peças, tipo soldas, sabe? Esterilizar produtos, ajudar a achar petróleo, até em scanner de segurança em aeroportos. E não dá para esquecer das fontes naturais, raios cósmicos, materiais radioativos que existem no solo, nas rochas, e um bem importante é o gás radônio. Radônio. Nunca ouvi falar muito dele. Ele vem do decaimento de urânio no solo e pode se acumular em lugares fechados, mal ventilados. Minas subterrâneas são um exemplo clássico, mas até porões de casas. É um risco sério para câncer de pulmão, por isso ventilação é chave. Nossa, interessante. E essa coisa de arrancar elétrons significa que elas penetram muito no corpo da gente? Depende do tipo, né? A radiação alfa, por exemplo, é barrada por uma simples folha de papel ou pela camada mais externa da nossa pele. Ela é perigosa mais se for inalada ou ingerida. Ah, tá. A beta já penetra um pouco mais, alguns centímetros no tecido mole. Precisa de uma placa de alumínio, por exemplo, para ser barrada. Agora, os raios-x e a radiação gama, esses sim são bem penetrantes, atravessam o corpo. Para barrar eles, a gente precisa de materiais bem densos, tipo chumbo ou paredes grossas de concreto. Por isso as salas de raio-x têm aquelas paredes especiais. Exatamente por isso. É a blindagem em ação. Entendido. E as não ionizantes? Onde elas entram no nosso dia a dia profissional? Eu penso logo no sol, nas antenas de celular. É por aí mesmo. As não ionizantes incluem a radiação ultravioleta, a UV, que vem do sol principalmente, mas também de processos como solda elétrica. Tem a infravermelha, o IV, que a gente sente como calor. Aí vem as micro-ondas e as radiofrequências, as RFs. Essas estão nas telecomunicações, celular, TV, rádio, redes Wi-Fi, em radares, os lasers muito usados na indústria e na medicina também. E tem os campos eletromagnéticos de baixa frequência, o CEM,
tipo os gerados por linhas de transmissão de energia, subestações elétricas, aqui no Brasil 60 Hz, equipamentos de ressonância magnética também entram aqui. Muita coisa também. Muita coisa. A fonte natural principal é o Sol, com a UV, mas as fontes artificiais estão por toda parte. Geralmente a ação delas é mais na superfície do corpo ou causa aquecimento. A única que a gente consegue ver é a luz visível, né? O resto é invisível. Certo. Agora, a parte que acho que mais preocupa todo mundo. Os riscos para a saúde. Como que essa exposição toda no trabalho pode levar a doenças ocupacionais? É aqui que a prevenção se torna super importante, né? Sem dúvida alguma. Para as radiações ionizantes, talvez o ponto mais crítico seja o efeito cumulativo. Isso é muito importante entender. Cumulativo. Explica melhor. O risco principalmente de desenvolver câncer, ele aumenta com a dose total que a pessoa recebe ao longo da vida profissional. Mesmo que cada exposição diária esteja dentro dos limites considerados seguros, entende? A dose vai somando. Ah, então não é só a dose de um dia, é a soma de tudo. Exatamente. É por isso que os princípios de proteção radiológica são tão importantes. A justificação quer dizer, cada exposição tem que ter um benefício claro que supere o risco. A otimização, que é manter as doses sempre o mais baixo possível, o famoso ALARA. ALARA. É, as low as reasonably achievable, tão baixo quanto razoavelmente exequível. E claro, a limitação de dose, que são aqueles limites anuais que a gente vai falar. Então, respondendo à minha pergunta anterior, não existe uma dose totalmente segura para radiação ionizante, tipo zero risco. Para os chamados efeitos estocásticos ou probabilísticos, como o câncer e as mutações genéticas, a visão científica atual é que não existe um limiar seguro. Qualquer dose, por menorzinha que seja, aumenta a probabilidade de acontecer. Nossa. Claro que o risco é muito baixo com doses muito baixas, mas ele não é zero. O INCA aqui no Brasil e estudos internacionais grandes, como um chamado INWORKS, mostram essa associação com vários tipos de câncer, leucemia, tireoide, pulmão, pele, mama, mesmo em trabalhadores que receberam doses acumuladas consideradas baixas, abaixo dos limites legais atuais, tipo menos de 100 mg. Mesmo abaixo do limite? Sim. Isso reforça demais a importância de minimizar toda e qualquer exposição que não seja estritamente necessária. Agora, existem também os efeitos determinísticos. Esses sim têm um limiar de dose. Eles só acontecem se a dose recebida ultrapassar um certo valor. E a gravidade do efeito aumenta conforme a dose aumenta. E quais são esses? Um exemplo clássico é a catarata, especificamente um tipo chamado subcapsular posterior. O risco é maior em quem trabalha muito perto da fonte, como na radiologia intervencionista. Outros são queimaduras na pele, que podem acontecer em acidentes com doses muito altas, alterações no sangue, problemas de fertilidade, tanto em homens quanto mulheres, alterações menstruais, danos ao feto em casa de gestantes expostas, efeitos agudos de altas doses incluem náusea, fraqueza, queda de cabelo. Muita coisa séria. E o que aumenta o risco para uma pessoa? O tempo de exposição deve ser um fator chave, imagino. Com certeza. O tempo de exposição é fundamental, assim como a distância da fonte. Quanto mais longe, menor a dose, e a dose cai com o quadrado da distância. Então, se afastar um pouquinho já ajuda muito. Ah, importante isso. Sim. Outros fatores são as blindagens que existem, se elas são adequadas, os EPCs, equipamentos de proteção coletiva, o tipo de radiação, gama e raio-x são mais penetrantes, alfa menos, e até a suscetibilidade individual de cada pessoa pode variar um pouco. Ok. E para as não ionizantes? O UV do sol, micro-ondas, os riscos são de outra natureza. São diferentes, sim. A radiação UV do sol ou da solda, por exemplo, é a principal causa de câncer de pele relacionada ao trabalho. Além disso, causa envelhecimento precoce da pele, queimaduras, manchas, e nos olhos pode causar catarata e lesões na retina. O pessoal que trabalha com solda conhece bem o risco do flash no olho, né? Sim. A famosa queimadura no olho. Exato. Já o infravermelho e lasers de alta potência podem causar queimaduras na pele e danos muito sérios e permanentes na retina se o feixe atingir o olho.
para micro-ondas e radiofrequências AF, os efeitos de longo prazo ainda são muito debatidos na ciência, mas existem relatos de trabalhadores de antena sentindo aquecimento interno e a legislação estabelece limites baseados nos efeitos térmicos que a gente já conhece por precaução. Entendi. Uma precaução. Isso. E para os campos eletromagnéticos de baixa frequência das linhas de energia, também existem limites preventivos enquanto as pesquisas sobre efeitos a longo prazo continuam. E um ponto importante principalmente para quem trabalha no sol, o cansaço, o estresse térmico causado pelo calor junto com a UV. Isso indiretamente aumenta o risco de acidente de trabalho por diminuir a tensão, né? Faz todo sentido. É um panorama bem complexo de riscos, hein? Como que o Brasil organiza a proteção legal para quem trabalha exposto a tudo isso? As NRs, imagino que a NR15 seja o ponto de partida. Exatamente. A base é a legislação trabalhista, a CLT, e as NRs do Ministério do Trabalho. A NR15, que fala das atividades e operações insalubres, é central aqui, mas ela trata as radiações de formas bem diferentes. Como assim? Bom, para as radiações ionizantes, que estão no anexo 5, a NR15 é interessante. Ela não define limites de dose ali na própria norma. Não. E como funciona? Ela basicamente passa a bola para a autoridade competente no assunto, que no Brasil é a CENEM, a Comissão Nacional de Energia Nuclear. É uma norma específica da CENEM, a CENEM-NN 3.01, chamada Diretrizes Básicas de Proteção Radiológica, que estabelece os limites de dose anuais. Ah, então tem que olhar nessa outra norma da CENEM. Isso. E essa norma define, por exemplo, o limite de dose efetiva para o corpo inteiro de um indivíduo ocupacionalmente exposto, o IOE, que é o técnico em radiologia, o médico nuclear, etc., em 20 millisieverts por ano, na média de 5 anos consecutivos. E tem um teto, não pode passar de 50 millisieverts em nenhum ano isolado. Agora, para indivíduos do público, pensa em alguém que trabalha na recepção de uma clínica de radiologia ou num escritório ao lado de uma sala com equipamento, o limite é bem mais baixo, 1 millisievert por ano. Nossa, 20 millisieverts para o trabalhador exposto e 1 millisieverts para o público. 20 vezes mais. Isso deixa claro o reconhecimento do risco da profissão, mas também a preocupação em proteger quem está ali perto, né? Exatamente. Mostra bem a filosofia de proteção. Quem lida diretamente com a fonte tem um limite maior, mas ainda assim controlado, e quem está no entorno tem que ter uma proteção muito maior, um limite bem mais restrito. O acompanhamento disso fica a cargo do SESMIT da empresa. E para as radiações não ionizantes na NR15, como fica? Para as não ionizantes, que estão no anexo 7, micro-ondas, UV, laser, com exceção da luz negra, que é UV de baixa energia, a abordagem da NR15 é completamente diferente. É qualitativa. Qualitativa. Como assim? Não tem número, não tem limite? Basicamente, não estabelece um valor limite de intensidade. A insalubridade é caracterizada se ficar comprovado, por laudo técnico, que existe a exposição e que o trabalhador não tem a proteção adequada. Ah, entendi. Então se a pessoa está exposta ao sol o dia todo sem protetor solar, ou usando uma máquina de solda sem a máscara correta. Exatamente. A atividade pode ser considerada insalubre pela falta da proteção, independentemente de medir exatamente quanta radiação UV ou de micro-ondas chegou ali. É uma abordagem mais direta. Tem risco e não tem proteção, é insalubre. Interessante essa diferença. É. E um ponto importante, a aposentadoria especial por exposição à radiação não ionizante deixou de existir em 1997. E a questão da exposição ao sol, na prática, muitas vezes acaba sendo enquadrada pelo anexo 3 da NR15, que trata de sobrecarga térmica, o calor, e não pelo anexo 7 de radiações não ionizantes. Entendi. Além da NR15, que outras normas são chave nesse contexto todo de radiação no trabalho? Bom, a NR9, que agora faz parte do PGR, o Programa de Gerenciamento de Riscos da NR1, é fundamental.
Ela exige que a empresa identifique e avalie todos os riscos ambientais, incluindo as radiações. E se os limites da NR15 ou de normas internacionais como da ACGEH forem ultrapassados, tem que adotar medida de controle. A NR9 reforça que as avaliações devem ser, via de regra, quantitativas, ou seja, medindo os níveis. A exceção é para lasers, onde a avaliação costuma ser mais qualitativa mesmo. E para a área da saúde, tem algo específico? Tem sim, e é muito importante. A NR32, de Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde. Ela tem um capítulo inteiro dedicado às radiações ionizantes. Exige um PGR específico para radiação, focado em medidas de proteção coletiva e EPCs, fornecimento e uso obrigatório de EPIs, controle rigoroso do acesso às áreas, controle do tempo de exposição e, principalmente, capacitação contínua dos trabalhadores. Faz sentido ter algo específico para a saúde, né? Com certeza. Além das NRs, tem a Lei Federal 11934 de 2009, que foi regulamentada por resoluções da ANEEL, como a 915 de 2021. Essa lei estabelece limites para a exposição humana a campos elétricos e magnéticos, incluindo os de antenas de celular e linhas de energia, baseando-se nas recomendações da ICNRP e da OMS. E não podemos esquecer da Lei Federal 7394 de 1985. Essa é a lei que regulamenta a profissão de técnico em radiologia, e ela traz uma medida de proteção muito específica e importante: a jornada máxima de 24 horas semanais para esses profissionais. Ah, a famosa jornada reduzida. Isso é uma medida de controle administrativo, então? Exatamente. É uma forma de limitar a dose acumulada ao longo do tempo, limitando o tempo de exposição semanal. Ok, as regras estão aí, as leis, as NRs, a CNN, mas na prática do dia a dia, como é que se mede essa exposição para garantir que ninguém passe dos limites e que os riscos sejam os menores possíveis? Que ferramentas a gente tem para isso? A medição é a base de tudo, né? Para as radiações ionizantes, a gente tem basicamente duas formas principais de monitoramento. Primeiro, a monitoração ambiental, que também é chamada de levantamento radiométrico. Aqui a gente usa equipamentos como câmaras de ionização, contadores Geiger-Müller, aqueles aparelhos que medem a radiação no ambiente, tipo a imagem 1 que vimos no artigo da ProRad. E para que serve essa medição do ambiente? Ela serve para verificar se as blindagens das salas de raio-x, por exemplo, estão funcionando direito. E para garantir que as áreas onde o público circula ou onde outros funcionários trabalham são seguras, ou seja, estão abaixo daquele limite de 1 milisieve por ano que a gente falou. Tem até uma norma da Fundacentro, a NAZO 05, que orienta como fazer isso em radiodiagnóstico médico. Entendi. Isso mede o ambiente. Mas e a dose que cada pessoa que trabalha ali diretamente com a fonte recebe? Cada um pode receber uma dose diferente, né? Exatamente. Aí entra a segunda forma, que é a monitoração individual ou dosimetria pessoal. Essa é feita com os dosímetros individuais. São aqueles crachás ou anéis que os profissionais usam no corpo, como na imagem 2 da ProRad. Ah, o famoso dosímetro. Um mês. Isso é crucial porque a dose real depende muito de onde a pessoa fica, quanto tempo ela fica ali, como ela realiza o trabalho. E se a pessoa trabalha em mais de um hospital, por exemplo, ou opera equipamentos diferentes, ótima pergunta. A dose de todos os dosímetros que ela usa precisa ser somada para verificar se ela está dentro do limite total de 20 mSv por ano. O dosímetro individual é a principal ferramenta para controlar a dose do IOE. Certo. E para as não ionizantes? Como mede UV, micro-ondas? Para as não ionizantes, a medição também é feita, mas com equipamentos diferentes para cada tipo. Para radiofrequências e micro-ondas, usam-se medidores de campo elétrico e magnético, analisadores de espectro, tem uma foto na imagem 3 da ProRad. Existem metodologias da Anatel, da ANEEL para seguir. Para radiação ultravioleta, UV, usam-se radiômetros UV, espectrômetros, imagem 4 da ProRad. Com a medida da intensidade, a gente consegue até calcular o tempo máximo que a pessoa pode ficar exposta naquele dia sem ultrapassar os limites recomendados pela CGIH, por exemplo.
Já para lasers, como a gente falou, a avaliação costuma ser mais focada na classificação de risco do equipamento e nas medidas de controle que foram implementadas, menos da medição direta do feixe no ambiente de trabalho. Ok, medimos o risco. E para controlar? A gente sabe que tem aquela hierarquia de controle da NR1, né? Começar pelo mais eficaz. Perfeito, a hierarquia é o guia. Primeiro, claro, tentar eliminar o risco ou substituir a fonte por algo menos perigoso. Para a radiação, isso é mais difícil, porque muitas vezes ela é essencial para o processo, né? Não dá para fazer um raio-x sem raio-x. Exato. Então a gente vai para o segundo nível. Controles de engenharia, os EPCs. Aqui entram todas as barreiras físicas, as blindagens, paredes com chumbo ou barita, biombos móveis de chumbo, sistemas de ventilação adequados para dispersar o gás radônio, por exemplo, barreiras físicas que impedem o acesso a áreas de risco, sinalização clara com o símbolo internacional de radiação e intertravamentos de segurança, que são sistemas que desligam a fonte automaticamente se uma porta for aberta, por exemplo. Importante esses intertravamentos. Muito. E aí vem o terceiro nível, que são os controles administrativos ou organizacionais. Para a radiação, eles são talvez tão ou mais importantes que os EPCs em alguns casos. Quais são os principais? O número 1 é o controle do tempo de exposição. Limitar o tempo que cada trabalhador passa nas áreas onde tem radiação. Isso pode ser feito com rodízio de funções, organização de escalas e a própria jornada de trabalho reduzida, como a Lei dos Técnicos em Radiologia estabelece. Outro controle administrativo crucial é a distância. Lembra que a dose cai com o quadrado da distância? Então, orientar os trabalhadores a sempre manterem a maior distância possível da fonte de radiação faz uma diferença enorme. E, claro, ter procedimentos de trabalho seguros, bem definidos e, fundamental, treinamento e capacitação contínuos. Todo mundo que trabalha com radiação precisa entender os riscos e saber como se proteger. A NR32 e a CENEM exigem isso. Um bom programa de proteção radiológica bem implementado organiza todas essas medidas. E se nada disso for suficiente? Ou como uma camada extra de proteção? Aí, como última barreira, entram os equipamentos de proteção individual, os EPIs, que a NR6 regulamenta. Quais são os EPIs para radiação? Para as ionizantes, os mais comuns são o avental plumbífero, feito com chumbo, um material equivalente, o protetor de tireoide, também plumbífero, óculos com lentes plumbíferas e, às vezes, protetores para as gônadas. Para as não ionizantes, depende muito da fonte. Para o UV do sol ou da solda, são óculos com filtros UV, protetor solar, roupas de manga longa, chapéu de abas margas ou aquele capuz tipo touca árabe, luvas. Para laser, óculos com filtros específicos para aquele comprimento de onda do laser. Para solda, a máscara de solda com o filtro correto. E claro, complementando tudo isso, tem a vigilância da saúde, com os exames médicos periódicos específicos definidos no PCMSO da NR7, para tentar detectar qualquer efeito da radiação o mais cedo possível. Falando em controles administrativos e no controle do tempo, essa questão da jornada de 24 horas para técnicos em radiologia é um exemplo muito forte disso, né? Mas isso sempre me deixou com uma pulga atrás da orelha. Se o risco vem do equipamento, do raio-x, da tomografia, por que só o técnico em radiologia tem essa proteção da jornada reduzida? E outros profissionais, tipo biomédicos, enfermeiros, até médicos, que muitas vezes operam os mesmos equipamentos. Parece que tem uma inconsistência aí, né? Você tocou num ponto nevrálgico. Realmente, essa é a questão central da assimetria na proteção que a gente observa hoje em dia. A Lei 7.394 de 85 foi sem dúvida um marco, reconheceu o risco específico da radiação ionizante e aplicou um princípio fundamental de proteção, limitar o tempo de exposição para os técnicos e, por extensão, os tecnólogos em radiologia. Isso está super alinhado com as boas práticas internacionais. Sim, parece lógico limitar o tempo para diminuir a dose. Totalmente! O problema é que a realidade dos serviços de saúde mudou muito desde 85.
Hoje, a gente vê uma gama enorme de outros profissionais biomédicos fazendo exames de imagem, enfermeiros em centros cirúrgicos com arco em C, médicos em hemodinâmica, radioterapia, que também operam rotineiramente equipamentos que emitem radiação ionizante. Eles estão expostos ao mesmíssimo agente físico, enfrentando, em tese, os mesmos riscos de efeitos estocásticos a longo prazo e determinísticos em caso de doses altas. Mas, por não pertencerem àquela categoria específica definida na Lei de 85, eles cumprem jornadas de trabalho normais, digamos assim, 36, 40, às vezes até 44 horas por semana. E quais são as consequências diretas dessa diferença de jornada para quem não tem as 24 horas, mas está exposto ao mesmo risco? As consequências são bem lógicas e francamente preocupantes. Primeiro é matemático. Quem trabalha mais horas na presença da radiação tende a acumular uma dose efetiva maior ao longo da carreira, simplesmente porque passa mais tempo naquela área de risco controlado. Aumenta a dose total. Exato. E isso eleva diretamente a probabilidade de desenvolver um câncer ocupacional ou uma catarata radioinduzida lá na frente. Segundo, jornadas mais longas, especialmente em áreas de alta demanda como a saúde, aumentam a fadiga, o estresse, e isso pode levar a erros, tanto erros que comprometem a própria segurança do trabalhador, quanto a segurança do paciente. O erro humano aumenta. Pode aumentar. E terceiro, cria uma situação de desigualdade que é difícil de justificar do ponto de vista técnico e ético. O mesmo risco físico, recebendo tratamento legal e níveis de proteção diferentes, só por causa do título do cargo. Isso entra em conflito com o princípio da isonomia, que diz que situações iguais deveriam ter tratamento igual, e com o princípio da proteção, que deveria ser proporcional ao risco enfrentado. E o que se pensa sobre isso? Os profissionais, os gestores? Aquela pesquisa do Conter que a gente usou como fonte abordou isso, né? Abordou sim, e os resultados são bem interessantes, até um pouco surpreendentes. Quando perguntaram para gestores de serviços de radiologia e especialistas em proteção radiológica, a maioria, 62,5%, quase 2/3, se mostrou favorável a estender a jornada reduzida de 24 horas para todos os profissionais que operam equipamentos de radiação ionizante. Então quem gerencia o risco vê a necessidade de igualar a proteção. Parece que sim. A lógica da isonomia, baseada no risco, falou mais alto para esse grupo. Eles entendem que se o risco é o mesmo, a proteção deveria ser a mesma, incluindo a limitação do tempo. Agora, o curioso foi a opinião dos próprios trabalhadores da área da radiologia, técnicos, tecnólogos, estudantes. Nesse grupo, a opinião ficou bem dividida. A maioria, 51%, preferiu manter a situação como está, ou seja, só para eles a jornada de 24 horas. Sério? Por que será? A pesquisa não aprofunda os motivos, mas a gente pode especular. Talvez um receio de mexer no que está funcionando para eles, medo de perder um direito adquirido, ou talvez uma desconfiança de que uma mudança geral pudesse, de alguma forma, piorar as condições de trabalho para todos. Não dá para saber ao certo, mas mostra como a questão é complexa e envolve também aspectos corporativos, sindicais. Entendi. Complicado mesmo. Mas o ponto central que essa pesquisa e toda a análise das normas e riscos levanta é: a proteção contra a radiação ionizante, especialmente uma medida administrativa tão potente como a limitação da jornada, deveria ser guiada pelo nível de risco real que o trabalhador enfrenta ao operar aquele equipamento específico nas condições específicas do seu trabalho, e não apenas pela categoria profissional que está escrita na carteira de trabalho dele. Faz todo sentido pensar pelo risco, não pelo cargo. Exato. Existe um debate necessário, talvez uma revisão da legislação, para a gente pensar em como garantir uma proteção mais equitativa, mais justa, baseada na ciência da dosimetria e nos princípios de saúde e segurança do trabalho. Realmente, foi uma análise bem densa, muitos pontos importantes. Se a gente fosse resumir os pontos-chave para quem trabalha com isso ou se preocupa com o tema da radiação no trabalho, o que seria essencial levar dessa nossa conversa? Olha, acho que o essencial é ter em mente que, primeiro, a exposição à radiação, seja ionizante ou não ionizante, é um risco ocupacional real e sério em muitas